Bom, seguindo aqui nos nossos gráficos de regressão, o próximo que a gente tem é o que se chama Residueplot. E o Residueplot, se a gente olhar bem para ele, aqui eu vou pegar provavelmente o exemplo lá do começo para a gente ver, o que ele faz exatamente. Quando a gente fala de uma regressão linear, onde eu descrevo, sei lá, uma curva qualquer como f de x igual a a vezes x mais b, né? Isso aí que seria QT desktop é igual a IDEB, no caso, que a gente está fazendo, né? Então a gente está querendo entender como que o IDEB se relaciona com a QT, a vezes QTD mais b. Quando eu fizer essa conta em cima do valor do QT desktop aluno qualquer, um valor real da minha base, e comparar com o valor de DEB esperado, né? Então eu vou pegar aqui meu DM, pegar aqui QT desktop aluno e pegar o IDEB aí. Deixa eu comentar essa linha. Vamos dropar nulos, só para achar aqui. Então, vamos supor que eu pegue o valor de 11 e aplique essa função. Quando eu comparar com o valor de 5, esse valor provavelmente não vai ser exato. Não vai dar exatamente igual a 5. A gente sabe disso porque, por exemplo, o valor de 16 também dá 5. Então vai ter um certo nível de erro associado a esse cálculo aqui, né? Ele nunca vai bater exatamente o valor da minha variável alvo, que no caso é a IDEB, 100%. E aí, essas diferenças entre o valor calculado, o valor previsto e o valor real é o que a gente chama de resíduo da regressão. E por que que o reside plot existe? Essencialmente porque acompanhar o, o, o resíduo da minha regressão me permite entender o meu nível, a dispersão do meu nível de erro. Então se eu pegar aqui, e aí eu vou colocar federal, que o reside plot não é um gráfico rápido, federal, e rodar isso aqui, vocês vão ver o quê? Quais são, ponto a ponto, a diferença entre o valor previsto e o valor real. Você vai ver que o resíduo plot, ele tem aqui a marcação da linha do zero. Por quê? Porque a média dos resíduos deveria ser sempre zero, no final das contas, porque essa é a natureza da regressão que está sendo aplicada aqui. E aí a gente consegue ver que, aparentemente, para valores de QT desktop aluno que são poucos também, né? Que são mais altos, ele está mais próximo, e os valores mais baixos, ele está bem disperso. E a gente, se tirar o federal e esperar um pouco aqui, consegue... Ah, na verdade foi rápido. Consegue observar como está essa dispersão. Então a gente consegue ver que também, para valores muito baixos de QT desktop aluno, o meu erro pode ser até menos 4 de DEB até mais 4. Então aqui é muito ruim a minha regressão. Mas aqui para o lado, por exemplo, ao redor de 40, 50, meu erro já cai para valores mais razoáveis. Então isso permite você entender o quão bem está sendo a regressão, quão bem a regressão linear está representando a sua massa de pontos. E lógico que por ser uma outra visão do regplot, todos os logística igual a true, xestimator, order, tudo isso a gente consegue aplicar aqui para conseguir observar os meus resíduos com regressões diferentes ou com visões diferentes dos dados. Bom, o último gráfico que a gente tem aqui para falar dos gráficos de regressão é o LMplot. E se a gente olhar para o LMplot, ele é a mesma coisa que o catplot e o gisplot. Ele é um gráfico, uma forma genérica para gerar gráficos de regressão. Aí você pode falar, pô, por quê? Tem dois gráficos, por que você vai precisar de uma interface genérica para fazer isso? Bom, e eu compreendo 100% o que você está falando, mas você tem que lembrar que a interface genérica não é apenas para gerar os mesmos gráficos que a gente conhece e que a gente já viu várias vezes, mas ela também é usada para... E aqui eu vou só colocar porque eu acho que eu não mostrei isso, mas... dependência... Mas os gráficos do regplot, ele aceita também colocar o RUI, então aqui a gente consegue ver o relacionamento de vários caras. Mas se você for lembrar, o mais importante, a maior diferença da interface genérica por demais, é que eu consigo também colocar os meus gráficos como colunas. Então veja que aqui
ele já rodou 4 regressões lineares para cada um dos TPs de dependência. E aí, mostrar um outro parâmetro que eu acho que eu não mostrei, que é o call wrap. Vou colocar esse valor 2 aqui, que é para quando eu quero, ao invés de colocar linhas e colunas, eu posso colocar um call wrap e ele vai gerar linhas e colunas, mas só com uma variável de colunas. Então, o lmplot, ele é a interface genérica do reside e do regplot, né? Ele vai ter o kind aqui, que você pode escolher qual que é o tipo de regressão que você quer aplicar. Grande diferença, como sempre, poder colocar um parâmetro de coluna para dividir esse gráfico em várias partes.